Todos me ouvindo? Graça e paz, amados. Se alguém que está online aí, se não estiver ouvindo, dá um toque para a gente, que de vez em quando falha, né? Você que está online, seja bem-vindo neste canal. Páscoa é alegria, não é, amados? É vida, é esperança, é Jesus conosco, como nós cantamos aqui. E falar sobre o significado da Páscoa, anunciar essas boas novas é maravilhoso. Cristo ressuscitou. Aleluia! Queria ouvir um aleluia mais empolgante. Cristo ressuscitou. Aleluia. Isto. Você que está online ouviu? Se não ouviu, falei, não ouvi, que eu mando eles repetirem aqui. Temos um Deus vivo, amados. Um Deus que se faz presente. Um Deus que é digno de toda honra, como nós cantamos aqui, né? De toda glória, de todo louvor. Amém? Amém. Muito bem. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. Nós vamos ler vários versículos. Primeiramente do 1 ao 8, depois do 12 a 14, depois do 17 ao 26. Todos encontraram? Então vamos à leitura. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Agora nós vamos para o versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se há somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus. O Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte. Amados, na sexta-feira passada, nós falamos sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus e como foi para ele aqueles momentos finais em que vivenciou de forma intensa a falsidade. Não sei se colocou. Você vai colocar, Radassa? A falsidade, depois a angústia, a dor, o desprezo, a cruz, o Gólgota. E como os céus reagiram. A luz se retirando em pleno meio-dia, amados. E a treva tomando conta do lugar ao meio-dia. A terra tremeu. Os mortos ressuscitaram. Alguns mortos ressuscitaram e apareceram pela cidade. Muitos se assustaram com isso. Neste evento dramático, o amor permaneceu até o fim. A morte entrou em cena. No momento em que Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte pensou: matar aquele homem parecia impossível. Ele era o Filho de Deus. Se eu conseguisse isso, seria o máximo. Eu reinaria livre para sempre. Eu tinha vencido naquele dia. Levei-o à sepultura, mas não pude contê-lo. 3 dias depois, ele me venceu. Assim está escrito: Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Sim, meus amados, Jesus venceu a morte. E Ele está vivo, como nós cantamos. E Ele voltará como Ele prometeu. E os que pertencem, aqueles que lhe pertencem, com certeza ressuscitarão, receberão novos corpos. E então Ele destruirá seus inimigos e reinará para sempre. E o último inimigo a ser destruído, como eu falei, é a morte. Como Paulo escreveu neste capítulo aqui 15, no verso 26. Então, quando isso acontecer, se cumprirá a profecia de Isaías 25:8. Tragada foi a morte para sempre. Este é o evangelho que tem sido pregado. Este é o evangelho que nós cremos, que foi pregado pelos discípulos desde que receberam o Espírito Santo. Mas esses encontraram dificuldades em algumas igrejas. E nessa igreja que nós estamos falando aqui, em Corinto, a igreja de Corinto, por exemplo, havia pessoas que não criam na ressurreição. Assim como muita gente em nossos dias também. Você vai encontrar pessoas que não creem na ressurreição. E Paulo escreve esta carta, apresentando uma declaração maravilhosa, que é o Evangelho. A sua intenção era tirar todas as dúvidas daquela comunidade, tirar aquelas polêmicas que estavam havendo ali em torno do assunto, porque isso afetava a igreja, afetava o crescimento, do Evangelho, a expansão do Evangelho. E aí ele explica para aquela igreja de Corinto que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Foi visto por um grande número de pessoas que são testemunhas de que ele vive. Dentre elas estão as mulheres,
aquelas mulheres que foram ao túmulo para preparar o corpo de Jesus, porque na sexta não houve tempo de fazer isso e no sábado era dia de descanso. Então, domingo cedinho elas foram lá e tiveram a surpresa do sepulcro vazio. Mas antes que elas se retirassem dali, Jesus se encontrou com elas. E elas testemunharam isso e saíram correndo para contar. Os discípulos também foram testemunhas. Jesus apareceu várias vezes, para alguns individualmente, e apareceu também em grupo. Chegou a comer com eles, tomar uma refeição com eles. Tomé chegou a colocar ali os dedinhos para que ele não acreditava. Jesus falou: toca aqui. Mais de 500 pessoas presenciaram a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, né, que de perseguidor dos cristãos virou um discípulo e um apóstolo. Amados, se nós negarmos essa ressurreição, estaremos negando uma das maiores verdades do Evangelho. E a pregação será vã, a fé também e a esperança também. O Evangelho não será o Evangelho de maneira alguma, porque estaremos adorando um Cristo morto. Logo, não existirão boas novas. Não haverá prova alguma, não é verdade? Se tudo isso acontecesse, não existiriam certamente boas novas, porque não haveria prova de que Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus lá naquela cruz, e a expiação dos nossos pecados não teria acontecido. De fato, amados, sem a ressurreição, a cruz não tem sentido. Separada da ressurreição, a cruz é uma tragédia, é uma derrota. Se os ossos de Cristo estivessem ali no sepulcro, não haveria boa nova. A treva do mundo seria realmente total. O mundo estaria em trevas até hoje, sem perspectiva, sem esperança de salvação, e a vida não teria significado. Mas por causa do fato de que Cristo ressuscitou, podemos ter esperança nas promessas de Deus. Podemos crer no amanhã, como nós cantamos aqui, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Você sabe? Você tem certeza que a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus? A primeira promessa que o Senhor Jesus fez foi que nós viveremos outra vez. Mas, no entanto, parece que tem gente que tem dificuldade de crer nessa promessa. E aí, a morte é a grande interrogação. O que existe após a morte? Não é? E há uma especulação, um medo, uma preocupação com a morte. E algumas pessoas têm pavor da morte. O medo da morte é tão grande que só de pensar algumas pessoas entram em pânico. Amados, vou contar para vocês. Teve uma vez que eu tive uma crise lá, se não me engano foi cólica renal. Eu fui parar no Hospital São Luís, lá na emergência, e deitada lá naquela maca tomando os remédios. Aí eu vi uma pessoa lá na frente, um jovem, mais ou menos uns 30 anos. Estava sendo medicado também, a esposa estava do lado, não é? Parecia que estava tudo bem com ele, estava tudo sob controle. Mas de repente, os aparelhos começaram a apitar. E aí correram o médico para cá, né? Enfermeiros para lá, para ver o que estava acontecendo. E o rapaz empalideceu. Naquele momento, gente,
acho que ele sentiu que a morte estava rondando, ele começou a gritar: eu não quero morrer, doutor, não me deixa morrer. E nesse desespero ele foi levado para a UTI. Situação muito triste. Porque na verdade, gente, nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver. Por isso a gente não aceita a morte. A morte é o castigo do nosso pecado, como foi falado aqui hoje. Nós realmente merecemos morrer porque pecamos, porque nos distanciamos de Deus. A morte, como diz o texto, entrou por um homem, por Adão. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como a morte veio por um homem, a ressurreição também veio por Jesus. Então não precisamos temer. Se nós cremos em Jesus e na sua palavra, não precisamos temer. Não precisamos temer da morte. Nós deveríamos estar falando até como Paulo: como seria melhor, que o Senhor me levasse, estaria muito melhor lá, mas, se é da vontade do Senhor que eu fique, para poder continuar, a missão, eu fico. Mas ele vivia na esperança de encontrar com o Senhor Jesus. Ele não queria ficar na terra. Eu já cheguei a perguntar para várias pessoas, e aí o pessoal fala assim: sou muito jovem, quero ficar mais um tempinho, que Jesus demore mais um pouquinho para voltar. Não volto tão já, porque eu quero aproveitar a minha vida. Mal sabe ele que ele está perdendo a vida dele, infelizmente. Na cruz, amados, Jesus sofreu e morreu, levando todo o nosso pecado. Só que ele ressuscitou no terceiro dia, em cumprimento ao que fora dito nas Escrituras. Então não haja como algum ali dos coríntios, não corintiano não, hein? Tem gente já pensando corintiano, coríntios, tá? Não haja como aqueles coríntios, acreditando que não há mais nada além da morte. O Senhor disse que aqueles que nele creem têm a vida eterna. E ele também acrescentou que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar e voltarei para buscá-los. Nós teremos a vida eterna, amados, num lugar maravilhoso, que o Senhor está preparando especialmente para cada um de nós. Diz as Escrituras que é um lugar lindo, maravilhoso. E mesmo assim tem gente que não quer ir para lá. Tem gente que ainda quer continuar aqui aproveitando um pouquinho mais a vida. Então, amados, a ressurreição de Cristo é a resposta surpreendente de que há uma esperança para os que morrem. Pois ao voltar de entre os mortos, ele demonstrou não só que há algo além da morte, como também que ele tem a morte sob seu controle, amados. Jesus tem a morte em suas mãos. Portanto, temos a garantia do próprio Cristo de que nele viveremos eternamente. Amém? Então ouçam o que Jesus disse a Marta quando soube da morte de Lázaro. Jesus disse assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá. Não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ao refletirmos sobre esta palavra de Jesus, nós devemos nos perguntar: eu creio nisso? A segunda promessa que Jesus fez para nós
é a seguinte, que nós teremos a experiência edificante de sua presença conosco. Uma das maiores bênçãos da ressurreição de Cristo consiste em podermos desfrutar da bendita presença de Deus, de Jesus, conosco. Ele falou: estarei sempre convosco, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essa é a promessa do Senhor. Então temos um Deus vivo, um Deus presente, que nos consola no dia da angústia. Temos um Deus vivo e presente a quem recorrer quando nós necessitamos de auxílio. Nós temos um Deus vivo e presente com quem nos relacionar. Nós temos um Deus vivo e presente a nos proteger, a nos guiar. A sua presença é real, amados. Você crê nisso? Não temos um Deus morto. E isto porque não estamos entregues à nossa própria sorte. Assim está escrito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Podes crer? Agora, não ter a comunhão com este Deus vivo significa medo, tristeza, desânimo na vida, não é? Derrota, uma vida completamente sem sentido. A terceira promessa que podemos extrair, amados, deste texto, é que podemos ter a certeza e a esperança de que Ele voltará. Porque sabemos que Ele ressuscitou. Podemos ter a certeza de que Cristo voltará nos buscar a sua igreja. João 14:3 está escrito lá: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E depois no 18 ele fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amados, todas as promessas de Jesus estão se cumprindo. Todas as promessas acerca dele estão se cumprindo. E ele voltará. Mas tem gente vivendo como se ele não voltaria. Tem gente que acha que ele não vai voltar, ou está demorando muito, então dá para aproveitar bastante. Aí quando eu tiver mais velhinho, aí eu vou para a igreja, aí eu vou me converter, sabe? Aí eu vou, me sacrificar para o Senhor. Mas enquanto eu sou jovem, deixa eu aproveitar. Só que ele diz que a qualquer momento ele virá como um ladrão, ninguém sabe a hora. E pelas profecias que estão se cumprindo, amados, a qualquer momento. Nós estamos vendo como está o mundo. Tudo que está acontecendo está ali escrito. Então, a qualquer momento, nós estamos vivendo realmente o tempo final. E não sabemos a hora, nem o dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um minuto. Só o Senhor sabe, o Senhor Deus, nem Jesus sabe, somente Deus sabe a hora em que Ele vai voltar nas nuvens. E nós temos que aguardar essa volta de Cristo, como Paulo falou ali no verso 52 e 53, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Tudo que eu falei para vocês, amados, está escrito. Eu não estou inventando. Então, para que não fique dúvida, Paulo está explicando que Jesus voltará primeiro nas nuvens para arrebatar a sua igreja. E vai ser num piscar de olhos, quando você menos pensar. E aqueles que nele creem e confiaram as suas vidas nas suas mãos, esses terão seus corpos transformados. Subirão nas alturas para encontrar com Jesus nas nuvens, e os seus corpos serão transformados.
e os mortos ressuscitarão com um corpo incorruptível. Depois disso, Jesus virá. Depois da tribulação, ele virá como um rei para destruir os inimigos e reinar por 1000 anos na terra. Também está escrito sobre isso. A mais gloriosa verdade, amados, é esta segunda vinda do Senhor Jesus. E é isso que a igreja aguarda, amém? Não é possível a comemoração da Páscoa se não testemunharmos essa verdade, amados. E aí, para concluir, amados, eu te pergunto: como está a sua vida? Louvor, se quiser subir. Você tem medo da morte? Tem gente que tem, né? Tem muitas crianças aqui, muitos adolescentes, ainda precisam ser instruídos na palavra, não é? Mas não precisamos ter medo da morte se você aceitou Jesus como Salvador. Por isso que é importante, por isso que todo domingo a gente faz apelo aqui. Para quem ainda não recebeu o Senhor Jesus no coração, que vem para frente, que venha para frente, se consagre ao Senhor, se derrame diante dEle e recebam na sua vida, para que não tenha que ter medo da morte e nem desse encontro com o Senhor. A palavra de Deus diz: prepara-te para encontrares com o teu Criador. Então nós temos que nos preparar enquanto estamos aqui. Você está preparado? Você está guardando fielmente a volta de Jesus? Você crê que Ele ressuscitou? Você crê que nós ressuscitaremos quando Ele voltar? Feche os seus olhos, amados. Vou pedir também para as crianças, para os adolescentes fecharem os olhos. Agora é o momento que o Senhor Jesus vai falar com você. O Senhor Jesus vai falar com você. Você está vivo hoje aqui, mas daqui a 1 segundo você pode não estar. Mesmo sendo uma criança, não tem idade para morrer. Nós não sabemos o nosso dia, a nossa hora. A qualquer momento pode acontecer. O Senhor busca criança, busca um adolescente, busca um jovem, busca um adulto, busca um ancião. Nós não sabemos. Eu perdi um irmão com 18 anos em um acidente. Eu já vi crianças morrerem em acidentes. Morrer porque um raio caiu no campo e atingiu. Jogadores que estavam lá jogando também já foram fulminados por raio, não é? Não sabia a hora. Por isso é importante. O Senhor Jesus diz que hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. Se o Senhor Jesus está te tocando aí, se você sabe que você é um pecador, se você tem medo da morte, fale: eu não quero mais ter medo da morte. Eu não quero. O Senhor Jesus é a minha esperança. Então eu quero recebê-lo no meu coração. Eu quero viver os meus dias confiando no Senhor, tendo Ele como meu Salvador, como Senhor da minha vida. E aí eu vou estar me preparando para encontrar com Ele. E quando me encontrar vai ser um lugar maravilhoso, porque o céu é um lugar maravilhoso, amados. Então eu te convido aqui, se tem alguém aqui que ainda tem medo de morte, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, pode vir aqui na frente, eu vou orar, porque você vai orar comigo. Se você tem vergonha de vir aqui, o Senhor Jesus também vai se envergonhar de você. Nós não podemos ter vergonha do Senhor Jesus. Então pode vir aqui. E se você está online conosco aí, está ouvindo essa mensagem e também não tem Jesus no seu coração, também feche seus olhos e ore conosco. Aceite o Senhor Jesus enquanto é tempo. Saiba que os remidos vão estar lá no céu, cantando junto com os anjos,
segundo a palavra em Apocalipse 5:12, que diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro de receber riqueza, sabedoria, honra, glória, louvor, amados. João teve a visão, e assim ele escreveu: eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Enquanto nós vamos cantar, feche seus olhos e conversa com o Senhor. Faça aí uma reflexão. Será que eu posso cantar lá no céu? Será que eu vou cantar lá no céu, digno é o Cordeiro? Será que eu vou fazer parte desse grupo que vai estar lá cantando nos céus? Saiba que você pode fazer, mas primeiro você precisa receber o Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar. Eu canto louvores ao Rei dos Reis.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Vamos estar orando. Pai querido, nós estamos aqui dizendo que santo, santo é o teu nome. Somente o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor. Nós reconhecemos que temos pecado, que nós temos andado diante de Ti em santidade de vida. Mas, Pai, tenha misericórdia. Quebra esses corações, Senhor. Quebra os nossos corações. Que a Tua palavra possa penetrar profundamente, trazendo transformação de vida, salvação, certeza da vida eterna. Pai, que nesse momento o Senhor esteja tocando cada um aqui, para que todos possam ter essa certeza. Não tenham mais medo da morte, possam confiar que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor voltará e um dia estaremos todos contigo lá no céu. Que possamos crer nisso, que possamos pensar nisso a cada instante e nos preparar para esse encontro. Senhor, vai tocando, Pai. E se você quer receber o Senhor Jesus, diga para Ele assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida, Senhor. Me ajude a fazer a Tua vontade. Me ajude a Te adorar, a Te servir. Tira todo o medo da morte. Me dê a confiança e a esperança de que estaremos em breve com o Senhor. Eu Te aceito como meu Salvador e Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido e ressuscitado por mim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amado, se você já aceitou o Senhor Jesus, mas você quer ter mais comunhão com Ele, mais compromisso com Ele, você quer consagrar a sua vida a Ele, também fale agora ao Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, consagro a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero andar nessa caminhada, preparado para o encontro com o Senhor.
Quero também levar essa tua palavra de boas novas para todos os meus queridos, os meus amigos, para que também um dia eles possam estar conosco lá no céu. Então, Senhor, consagra a minha vida. Me ajude, Senhor, a ficar firme, a confiar cada vez mais no Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, fica um desafio do apóstolo Paulo para vocês, que está lá no último versículo desse capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém?